Amém? Que bênção, louvado seja Deus. Que bom ver você por aqui, num fim de semana de feriadão, onde alguns irmãos viajaram para curtir um pouco a família e as bênçãos que Deus lhes tem dado. Nós estamos aqui para adorar a Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de permanecer em nossa cidade. E eu quero convidá-los para abrir comigo a palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo de número 18. Lucas, no capítulo de número 18. Na sequência das parábolas que estamos estudando, essa não seria a próxima. Mas quando eu fui ver, eu achei que era a próxima e já tinha feito o sermão. Então, a que seria de hoje vai ficar como a última, que vai falar sobre humildade. Então, nós vamos saltar uma e vamos continuar. Lucas, capítulo 18. Eu quero convidar você, à medida que encontre o texto, a se colocar em pé. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo de número 18. Lucas 18, vou esperar que todos encontrem. Lucas, capítulo 18, nós vamos ler, amados irmãos, a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Façamos uma leitura responsiva do texto da palavra do Senhor. Se você não tem Bíblia, sente-se do lado de alguém que tem, para poder compartilhar e não perder a leitura. Lucas, capítulo de número 18. Assim diz a palavra de Deus. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Todos comigo. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Oremos ao Senhor. Senhor, tua palavra diz que nós nem sabemos orar direito. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Senhor, tu és a pessoa mais importante do universo. Tu és o maior amor da nossa vida. Tu deste Cristo Jesus por nós. E nós, muitas vezes, Senhor, não desfrutamos da bênção maravilhosa de ter comunhão íntima com o Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, porque nós sabemos que temos que orar. Nós sabemos que precisamos de orar. Nós sabemos, Deus, que é um privilégio para nós ter comunhão íntima contigo. Nós sabemos que poucos prazeres, ó Deus, nenhum prazer se compara verdadeiramente, Senhor, nenhum prazer. A bênção da comunhão íntima com o Senhor e do enchimento do Teu Espírito por meio da oração. E ainda assim, Senhor, nós não perseveramos na oração. Isso faz parte da nossa terrível índole natural. A carne é pecadora, é miserável, ela foge da oração. Ela acha que consegue sobreviver sozinha e consegue realizar as coisas por sua própria capacidade. Então é necessário, muitas vezes, que o Senhor venha e nos fira. Nos fira com uma enfermidade, nos fira, ó Deus, ó Pai, com um aperto financeiro, nos fira, ó Deus, muitas vezes, Senhor, com a dor de se afastar de um abraço de alguém que amamos, para que nós nos humilhemos e busquemos a Tua presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Os discípulos um dia pediram: ensina-nos a orar. O Senhor nos ensinou como, mas, Senhor, agora nosso pedido é: Senhor, move-nos a orar. Em nome de Jesus, move-nos a oração. Nós te amamos, Deus, precisamos de Ti. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos.
Queridos irmãos e irmãs, se existe algo que acaba com qualquer soberba do coração de alguém que se diga crente, é verdadeiramente a intensidade de sua vida de oração. Porque se todos nós formos sinceros, verdadeiramente, nenhum de nós ora o tempo que deveria orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. Oração, sim, é uma prática na qual nós entramos dentro do nosso quarto, como ensinou o Senhor, fechamos a porta de maneira secreta, oramos ao Pai, e o Pai nos abençoa secretamente em público. Mas a Bíblia também diz que oração não é só o tempo da devoção, o tempo da comunhão, mas é o estilo de vida do cristão. E, amados amigos e irmãos, eu nunca conheci alguém que pudesse dizer que está plenamente satisfeito com a maneira com a qual ele exerce a sua vida de oração. E eu louvo a Deus por isso, porque ao saber que falhamos nessa área, nós precisamos nos humilhar na presença do Deus eterno e clamar a Ele em oração que nos perdoe o pecado da falta de oração. E quando nos voltamos a Ele nessa oração, Ele quebranta o nosso coração e nos ensina que a oração é uma bênção. Esse texto nos apresenta a bênção da oração. E ao olhar para o texto dessa noite, amados irmãos, em primeiro lugar a palavra nos diz que a bênção da oração é um dever. A bênção da oração, a oração é uma bênção, mas ela é um dever. Olha aí para o versículo de número 1. Versículo de número 1. Leia comigo, eu vou ler uma vez, você vai ler a segunda vez. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Vocês leiam, por favor. Oração é um dever, não é um conselho, nem é uma opção. James Packer e Caroline Nystrom têm um livro precioso chamado Oração do Dever ao Prazer. Você começa com o dever, mas a maneira em que você se aprofunda neste dever, o Espírito Santo te enche de prazer. Mas Jesus disse que oração para nós é um dever, é um mandamento, é uma obrigação para a vida de todo cristão. Porque quando nós oramos, nós estamos expressando que sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus, sem a comunhão com Deus, sem a mão do Senhor nos conduzindo a cada instante, nós não conseguimos levar a nossa vida adiante. Por isso o Senhor Jesus diz para mim e para você que a oração é imperativa, é obrigatória, é, amados irmãos, mandatária. Ela vem dos céus para o seu coração. Ela é um dever. Mas talvez você me diga: pastor, como cumprirei este dever? Como cumpriremos esse dever? Certa feita os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos a orar. E aí Jesus ensinou aquela oração que está lá em Mateus 6, de 9 a 13, que você vai repetir comigo. Nunca vi oração no meio do sermão, né? Mas vamos fazer aquela oração juntos, vamos lá? Portanto, vós orareis assim, diz Jesus, vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É assim que nós devemos orar. Irmãos, essa maneira de orar, ao nos mostrar que a oração é um dever, ela nos ensina a consciência que devemos ter antes de orar. E a primeira consciência que nós devemos ter é que Deus é nosso Pai. Deus não é mais nosso inimigo. Não é um Deus irado contra nós, pronto a nos lançar no inferno. Se nós cremos em Jesus, a Bíblia diz em Hebreus que nós podemos entrar na sala do trono confiadamente, com livre acesso na presença do Senhor, amados amigos e irmãos, porque Deus é nosso Pai. Deus não é para você um Deus distante, é um Deus pessoal. Ele é seu Pai. Mas além de ter esse senso da paternidade de Deus, que vem a nós por causa da fé em Jesus, nós temos que ter um espírito comunitário quando oramos. Nós não devemos ser egoístas. O texto não diz Pai meu. Pai meu. Não. O que o texto diz? Pai nosso.
Deus abençoa a mim através da oração, mas abençoa comigo todos os meus irmãos e também o corpo de Cristo. Mas além disso, além de que Deus seja Pai, nós temos que ter a consciência de que Ele é Altíssimo. Então nós oramos sim com intimidade, com proximidade, mas como reverência. Porque Pai, a gente pode se aproximar, que nem o Luciano está aqui, que abraça a Letícia de uma maneira preciosa, rindo com ela, que é louco com a filha e ela com ele. Não é verdade? Mas também, Pai tem que respeitar. Por isso o texto diz, Pai nosso que estás nos céus. Deus é Altíssimo. Você é da terra, Deus é dos céus. Tome cuidado quando invocar a presença do Senhor. Não zombe de Deus, não se burle dele. Ele é Altíssimo, ele é santo, ele é diferente de tudo que existe. Para cumprir esse dever, eu tenho que ter a consciência de que Deus deu Jesus por mim, é meu Pai. Que eu faço parte de um povo de Deus. E que esse Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, exaltado sobre tudo e sobre todos.